Heitor, aquele segurança não para de te encarar, disse Ricardo, ajeitando a gravata. Você o conhece? O grupo parou no meio do saguão de mármore. Todos os olhos se voltaram para Heitor, o recém-promovido gerente sênior. Heitor lançou um olhar rápido para o homem uniformizado parado perto da porta giratória. O rosto do guarda estava impassível, mas seus olhos estavam fixos. Nunca o vi na minha vida, respondeu Heitor, sua voz fria e cortante. Ele se virou para Ricardo. Por que eu conheceria um segurança? Ana, a gerente de marketing, deu uma risadinha. Não sei. Ele tem um ar intenso. Talvez ele só esteja admirando seu terno novo. É o trabalho dele olhar. Vamos, o relatório trimestral não vai se apresentar sozinho, disse Heitor, retomando a caminhada em direção aos elevadores. Léo permaneceu imóvel em seu posto. Ele observou o grupo se afastar, ouviu o som dos sapatos caros ecoando no piso polido. As palavras de Heitor, seu próprio irmão, ressoaram em sua cabeça. Nunca o vi na minha vida. Uma pontada fria atravessou seu peito, mais afiada do que qualquer ferimento que já receberá. Ele sentiu uma tontura súbita. Mas sua postura não vacilou. Seu corpo, treinado para a rigidez, não o traiu. O olhar que Heitor lhe deu não foi de um estranho. Foi um olhar rápido, quase imperceptível para os outros, mas Léo o viu claramente. Era um misto de irritação e vergonha. O tipo de olhar que alguém dá para uma mancha em uma roupa limpa. O grupo entrou no elevador. As portas de metal se fecharam, escondendo Heitor e seu novo mundo de sucesso. Léo ficou sozinho no silêncio do saguão. Ele respirou fundo, o ar parecendo pesado em seus pulmões. Suas mãos, escondidas atrás das costas, se fecharam em punhos. Ele sentia o tecido áspero de sua luva contra a pele. Um jovem mensageiro passou por ele e acenou com a cabeça. Bom dia, Léo. Bom dia, garoto, respondeu Léo, sua voz firme, não revelando nada da tempestade em seu interior. Ele se forçou a relaxar as mãos. Olhou para o seu reflexo no vidro escuro da porta. Via o uniforme, o rosto cansado, o homem que seu irmão escolheu apagar. Uma promessa quebrada ecoou em sua mente, as palavras de sua mãe de tantos anos atrás. Heitor vai cuidar de você. Uma risada amarga e silenciosa quase escapou de seus lábios. Mas ele a engoliu. Ele tinha um trabalho a fazer. Ele tinha que ficar ali, guardando a porta do mundo que ele mesmo construiu para seu irmão, o mundo do qual agora estava exilado. Não há dinheiro para os dois, Léo. Você precisa entender isso, disse seu pai, Roberto, com a voz carregada de derrota. Ele não olhava para Léo, mas para a mesa da cozinha. Sua mãe, Helena, torcia um pano de prato nas mãos. Seu irmão passou na faculdade de administração. É a chance da vida dele. A sua, bem. Engenharia sempre pode esperar. Léo olhou para o papel em sua mão. O emblema da Universidade Federal estava impresso em relevo. Ele conseguia sentir o prestígio apenas segurando o envelope. Ao seu lado, Heitor, 4 anos mais novo, olhava para o chão, o rosto pálido. Eu não pedi isso, sussurrou Heitor. Não importa, disse Léo, sua voz firme. Ele se levantou e pegou a carta de aceitação de Heitor que estava sobre a mesa. Colocou as duas lado a lado. A dele, para a engenharia. A de Heitor, para a administração. 2 futuros. Uma escolha. Não é uma escolha, disse Helena. Como se lesse seus pensamentos. Heitor tem o caminho mais claro. É um investimento mais seguro. Uma sensação de gelo se espalhou pelo estômago de Léo. Investimento. Era isso que ele era. Um ativo a ser liquidado. Ele olhou para Heitor, que finalmente ergueu os olhos. Havia vergonha neles, mas também uma faísca de esperança que ele não conseguia esconder. Léo pegou sua própria carta. Léo. Não, disse seu pai, finalmente olhando para ele. Sem uma palavra. Léo rasgou o envelope e a carta ao meio. O som do papel se partindo pareceu anormalmente alto na cozinha silenciosa. Ele rasgou de novo, e de novo, até que os pedaços de seu futuro caíram sobre a mesa como confete. Helena soltou um suspiro trêmulo, uma mistura de horror e alívio. Oh, meu filho. Léo empurrou a carta de Heitor na direção do irmão. Viei. Estude. Seja o melhor. Faça valer a pena. Roberto se levantou e colocou a mão no ombro de Léo. Você fez a coisa certa. Seu irmão nunca vai esquecer isso. Quando ele se tornar um sucesso, ele vai cuidar de você. É uma promessa. Uma dívida, acrescentou Helena, com os olhos marejados. Ele vai te pagar. Heitor pegou sua carta, as mãos tremendo. Ele não disse nada. Apenas assentiu. O eco daquele som,
o papel rasgando, voltou a Léo enquanto ele estava em seu posto de segurança. Ele olhou para as portas do elevador, onde seu irmão havia desaparecido. A promessa de seus pais era uma piada de mau gosto. Heitor não apenas esquecera a dívida, ele a estava cobrando com juros de humilhação. Léo, preciso que o dinheiro esteja na conta do seu irmão até sexta-feira. Disse a voz de sua mãe, Helena, sem nenhum preâmbulo. Léo apertou o celular contra a orelha. Ele estava na pequena sala de descanso dos funcionários, o cheiro de café requentado no ar. Mãe. Que dinheiro? O pagamento do meu aluguel é na próxima semana. Houve um suspiro impaciente do outro lado da linha. O dinheiro para o carro. Heitor precisa de um carro novo. Aquele que ele tem é uma vergonha para um gerente do nível dele. Uma sensação familiar de peso se instalou no peito de Léo. Um carro novo. Ele não acabou de receber um aumento. Não seja tolo, Leonardo. A voz dela se tornou mais aguda. Não se trata do salário, se trata de imagem. Um gerente precisa manter as aparências. É um investimento no futuro dele. No nosso futuro. Léo fechou os olhos. A palavra investimento novamente. Ele era o poço de onde todos tiravam, um recurso que nunca se esgotava. Mãe, eu não tenho esse dinheiro. As contas estão apertadas. Você sempre dá um jeito. Ela rebateu, a voz sem um pingo de compaixão. Pegue um empréstimo no banco. Faça alguns turnos extras no fim de semana. Você fez um sacrifício por ele há anos. Não pode parar no meio do caminho. O sucesso dele é o seu sucesso. Foi ele quem te pediu para me ligar? Perguntou Léo. A voz baixa. O silêncio do outro lado foi a única resposta que ele precisava. Não complique as coisas, disse Helena. Finalmente. Ele está muito ocupado para lidar com isso. Ele conta com você. Nós contamos. Pense nisso como sua obrigação contínua com a família. Léo não disse nada. O zumbido da geladeira na sala de descanso parecia ensurdecedor. Cada batida de seu coração era um lembrete de sua armadilha. Ele abriu o aplicativo do banco em seu telefone. O saldo era risível. Vou ver o que posso fazer, ele disse, as palavras saindo como se fossem de outra pessoa. Ótimo. Eu sabia que podíamos contar com você, disse Helena, seu tom se tornando subitamente caloroso. Agora que havia conseguido o que queria. Até sexta. Então. Ela desligou. Léo ficou olhando para a tela do celular. Ele viu seu saldo e o valor que sua mãe exigia. A matemática não fechava. Não havia como. Mesmo assim, ele sabia que daria um jeito. Ele sempre dava. Ele era a fundação invisível sobre a qual a vida brilhante de Heitor estava sendo construída. E as fundações, ele pensou com amargura, só são notadas quando começam a rachar. Eu não saio daqui até falar com alguém responsável. Gritou um homem no meio do saguão. Seu rosto estava vermelho. Essa empresa me deve dinheiro. A recepcionista parecia à beira das lágrimas. Léo se aproximou, sua caminhada firme e sem pressa. Senhor, por favor, abaixe a voz. Podemos resolver isso. O homem se virou para Léo, com desdém. E quem é você? O porteiro. Chame seu chefe. Sou o responsável pela segurança deste prédio, disse Léo, sua voz calma, mas com um tom que impunha respeito. E posso garantir que o senhor será ouvido. Mas não gritando. No 9º andar. Heitor observava da janela de seu escritório. Ricardo estava ao seu lado. Olha só, o segurança lá de baixo sabe como lidar com as coisas, comentou Ricardo. Heitor franziu a testa. Ele está causando uma cena. Não, ele está acabando com uma cena, corrigiu Ricardo. Olha. No saguão, Léo continuou. Qual o nome da sua empresa e o número da fatura em questão? Empresa Martins. Fatura 815B, 40 mil reais, com 90 dias de atraso, disse o homem, ainda alto, mas agora direcionando sua frustração para a informação. Léo pegou seu rádio. Central, aqui é a segurança 1. Por favor. Conecte-me com o ramal do departamento financeiro. Urgent. Ele não desviou o olhar do Sr. Martins. Eles vão atender, senhor. Eu garanto. Houve um momento de silêncio. O homem, pego de surpresa pela eficiência, cruzou os braços. A pequena multidão de funcionários que havia se formado começou a se dispersar. O espetáculo havia acabado. Ele é bom, disse Ricardo, impressionado. Ele está chamando a atenção desnecessária, retrucou Heitor, virando as costas para a janela. É a última coisa que eu preciso. Tenho uma reunião. A irritação em sua voz era palpável. Ele não via um irmão competente. Via uma complicação, um lembrete sujo de suas origens exposto para todos os seus colegas verem. Lá embaixo,
Após uma breve conversa no rádio, Léo se virou para o homem. A assistente do diretor financeiro vai encontrá-lo aqui em 5 minutos para agendar uma reunião. Ela foi informada da urgência. O Sr. Martins descruzou os braços, o rosto ainda vermelho, mas a raiva diminuindo. Oh, bem, obrigado. É o meu trabalho, senhor. Disse Léo. Ele voltou para seu posto, a normalidade retornando ao saguão. Ele sentiu um breve lampejo de satisfação profissional. Então, ele ergueu os olhos para a janela do 9º andar. Ele viu apenas o reflexo do céu. Heitor já tinha ido embora. A competência de Léo não lhe rendeu reconhecimento, apenas a indiferença de seu irmão. Ele era mais invisível do que nunca. Heitor, querido. A voz de Sofia ecoou pelo saguão antes mesmo que ela terminasse de passar pela porta giratória. Ela caminhou em direção a ele, ignorando todos os outros. Heitor forçou um sorriso, encontrando-a no meio do caminho. Sofia, o que você está fazendo aqui? Vim te levar para almoçar, disse ela, beijando-o no rosto. Seus olhos percorreram o ambiente e pararam em Léo, que estava em seu posto. Ela franziu o nariz. Francamente, amor, a entrada da sua empresa é impressionante, mas a segurança... O que tem a segurança? Perguntou Heitor, a voz tensa. Ele sabia exatamente onde isso ia dar. Olha para ele, disse ela, não se preocupando em baixar a voz. Léo podia ouvir cada palavra. Ele parece tão básico, tão sombrio. Uma empresa deste calibre deveria contratar seguranças com melhor aparência. Alguém mais, apresentável. Léo sentiu o sangue subir ao rosto, mas seu corpo permaneceu perfeitamente imóvel. Ele se tornou uma estátua, o olhar fixo em um ponto vago do outro lado da rua. Sofia, por favor, sussurrou Heitor, lançando um olhar nervoso ao redor para ver se alguém estava ouvindo. Não aqui. Por que não? É a verdade. Insistiu ela. A primeira impressão é a que fica. A sua empresa deveria se preocupar com isso. Heitor pegou o braço dela. Vamos, o restaurante que você gosta fica a 2 quarteirões daqui. Ele começou a guiá-la para a saída, rindo sem graça. Você e suas opiniões sobre design. Léo não se mexeu. Ele os viu passar. Heitor não olhou para ele. Nem por um segundo. Nenhuma defesa. Nenhuma palavra. Ele simplesmente permitiu que sua noiva o humilhasse e depois o arrastou para longe, como se Léo fosse apenas mais uma peça de mobília mal escolhida. Enquanto a porta girava. Léo ouviu a última frase de Sofia. E aquele uniforme é horrível. Parece que saiu de um filme antigo. A porta se fechou. O silêncio voltou. A recepcionista, Clara, lançou um olhar simpático a Léo. Não ligue para ela. É uma pessoa horrível. Eu nem anotei, mentiu Léo. Mas as palavras dela estavam gravadas em sua mente, amplificadas pelo silêncio de Heitor. Basical. Sombrio. Apresentável. Cada palavra era um pequeno corte, e a falta de defesa de seu irmão era o sal esfregado na ferida. Ele não era mais uma pessoa para eles, mas um objeto a ser julgado. Um objeto que envergonhava seu irmão simplesmente por existir. Atenção. Posto 1. O Sr. Almeida está a caminho da entrada principal. Sem atrasos, soou a voz no rádio de Léo. Léo ajeitou a postura, se é que era possível. A energia no saguão mudou instantaneamente. Funcionários que antes conversavam em grupos se endireitaram. O nome por si só impunha ordem. O Sr. Almeida, o fundador bilionário e recluso da empresa. Raramente visitava Seed. Sua presença era um evento. Um sedã preto e sem identificação parou em frente ao prédio. O motorista saiu e abriu a porta traseira. Um homem mais velho, de cabelos grisalhos e terno impecável, saiu do carro. Ele não parecia um titã da indústria, mas um professor universitário aposentado. No entanto, havia uma aura de poder silencioso ao seu redor. Lá em cima, no 9º andar, Heitor viu o carro chegar. É o Almeida, disse ele para Ricardo. Ele está aqui. Todos em sua equipe se aglomeraram na janela, como se observassem um chefe de estado. Léo abriu a porta de vidro para o Sr. Almeida. Bom dia, Sr. Almeida parou por um breve instante ao passar por Léo. Seus olhos, aguçados e analíticos, percorreram o guarda da cabeça aos pés. Não foi um olhar de julgamento, mas de avaliação. Ele pareceu notar a postura rígida, a maneira como os ombros de Léo estavam alinhados, a economia de movimento. Era uma postura que ele conhecia bem, uma postura forjada em lugares muito distantes daquele saguão corporativo. Por um segundo, seus olhares se cruzaram. Léo sentiu uma pontada de algo que não conseguia identificar. Não era reconhecimento,
mas uma espécie de familiaridade subconsciente. O Sr. Almeida deu a Léo um breve e quase imperceptível aceno de cabeça. Era um gesto minúsculo, um movimento de menos de 1 centímetro, mas estava lá. Um reconhecimento silencioso. De um veterano para outro. Continue com o bom trabalho, disse Almeida, sua voz baixa e rouca, antes de seguir em direção aos elevadores privativos, onde o CEO da empresa já o aguardava. Léo permaneceu em seu posto, o coração batendo um pouco mais rápido. O gesto foi tão sutil que qualquer outra pessoa o teria perdido. Mas para Léo, foi como um raio de luz em um dia escuro. Alguém, a pessoa mais poderosa daquele prédio, o viu. Não como um uniforme ou um móvel, mas como um homem. Do 9º andar, Heitor observava a cena pelo vidro. O que foi aquilo? Perguntou Ricardo. Acho que o grande chefe acabou de cumprimentar o seu segurança. Foi só educação, disse Heitor. Bruscamente. Ele provavelmente faz isso com todos os funcionários. Mas uma semente de inquietação foi plantada em sua mente. O Sr. Almeida não era conhecido por sua cordialidade casual. Aquele aceno, por menor que fosse, não se encaixava. Seu irmão nos ligou. Ele está chateado, disse seu pai, Roberto, assim que Léo atendeu o telefone. A voz dele era grave e acusadora. Léo se recostou na cadeira da pequena sala de segurança dos fundos. Era o fim de seu turno. Chateado com o que? Com você, Léo. Com quem mais seria? Interveio sua mãe, Helena. Falando em outro aparelho. Ele disse que você fica encarando ele no trabalho. Que o deixa desconfortável na frente dos colegas. Uma risada seca e sem humor escapou de Léo. Eu não o encaro. Eu trabalho na entrada. É meu trabalho observar quem entra e sai. Não use desculpas, repreendeu Helena. Você sabe muito bem o que está fazendo. Está tentando lembrá-lo da sua situação. Está tentando fazê-lo se sentir culpado. É uma atitude passivo-agressiva. Léo. O absurdo da acusação o deixou sem palavras por um momento. Eles haviam torcido a realidade para se adequar à narrativa de Heitor. A humilhação que Léo sentia era agora sua culpa. Heitor está construindo uma carreira brilhante, continuou Roberto, seu tom agora mais paternalista e condescendente. Ele não precisa desse tipo de distração. Ele não precisa se preocupar com o irmão mais velho observando de um canto como um fantasma. Fantasma, repetiu Léo, a palavra amarga em sua boca. Sim, um fantasma do passado, disse Helena. Oh, filho. Estamos pedindo que você seja sensato. Mantenha distância. Se o vir nos corredores, olhe para o outro lado. Não o procure. Não fale com ele a menos que ele fale com você. Apenas, não atrapalhe. A mensagem era clara. Não seja um fardo. Não seja uma vergonha. Não exista. Vocês estão me pedindo para me esconder no meu próprio local de trabalho, disse Léo, a voz perigosamente calma. Estamos pedindo para você apoiar seu irmão. A voz de Helena se elevou. É a coisa certa a se fazer. Você sacrificou sua faculdade por ele. Não jogue tudo fora agora por causa de orgulho ferido. O sucesso dele é o nosso sucesso. Lembre-se disso. Léo ficou em silêncio. A menção ao seu sacrifício, usada não como um reconhecimento, mas como uma arma para exigir mais submissão, foi a gota d'água. Ele sentiu algo se quebrar dentro dele. Um fio fino que ainda o conectava a eles, que o fazia esperar por algum tipo de justiça ou gratidão. Se partiu. Eu entendi, disse ele. Finalmente. Sua voz era desprovida de emoção. Ótimo. Sabia que você entenderia, disse Roberto. Aliviado. Eles desligaram. Léo olhou para a parede cinza à sua frente. Ele entendia. Ele entendia que para sua família, ele não era uma pessoa, mas um problema a ser gerenciado. E ele estava prestes a ser gerenciado de forma ainda mais definitiva. Carlos, preciso de um favor para o evento de sexta, disse Heitor, entrando no escritório do chefe de segurança. Ele fechou a porta atrás de si. Carlos ergueu os olhos de uma pilha de papéis. Claro. Heitor. O que você precisa? Mais homens na entrada principal. Na verdade, o oposto, disse Heitor, apoiando-se na mesa de Carlos com uma familiaridade calculada. Tenho muitos clientes importantes chegando. A diretoria internacional estará aqui. Quero nossa melhor equipe na frente. Pessoas com uma certa presença. Carlos franziu a testa. Minha equipe é toda treinada. Todos são profissionais. Eu sei, disse Heitor rapidamente, levantando as mãos em um gesto apaziguador. Não estou questionando a competência deles. É uma questão de ótica. De imagem. Você entende. O chefe de segurança o encarou, sem dizer nada.
Ele estava começando a entender. Aquele seu guarda. Léo Mendes, continuou Heitor, o nome soando estranho em seus lábios. Ele é eficiente, sem dúvida. Mas ele tem um ar um pouco intenso demais para a recepção de convidados. Pode ser intimidador. Ele é um segurança. É o trabalho dele ser intimidador se necessário, respondeu Carlos, a voz seca. Exato. E na sexta, não será necessário, disse Heitor, forçando um sorriso amigável. Eu gostaria que você o designasse para um posto diferente durante o evento. Um lugar onde sua intensidade seja mais bem aproveitada. Onde você está sugerindo? Perguntou Carlos, cruzando os braços. O portão dos fundos. A doca de carregamento, disse Heitor, sem hesitar. É uma área crítica para a logística do evento. Precisamos de alguém confiável lá. Alguém que não se distraia. A implicação era clara. Alguém fora da vista de todos. Carlos ficou em silêncio por um longo momento. Ele olhou para Heitor. Depois para a porta. Ele sabia o que estava acontecendo. Era política corporativa em sua forma mais mesquinha. Ele não gostava, mas Heitor era um gerente sênior e o pedido era tecnicamente razoável. Tudo bem, Heitor, disse Carlos, finalmente. Vou fazer a mudança na escala. Mendes ficará na doca de carregamento na sexta-feira. Excelente, disse Heitor, o alívio evidente em sua voz. Obrigado, Carlos. Eu sabia que podia contar com você para entender o quadro geral. Ele saiu do escritório, deixando Carlos olhando para a porta fechada com um gosto amargo na boca. Mais tarde naquele dia, Léo viu a nova escala de serviço afixada no quadro de avisos. Seu nome estava lá, em letras pretas e nítidas, Léo Mendes, portão dos fundos, carga e lixo. Ele não sentiu raiva. Não sentiu tristeza. Ele sentiu um vazio gelado. Seu irmão não queria apenas que ele o ignorasse. Ele queria que ele desaparecesse. Ele o havia exilado para a parte mais suja e esquecida do prédio, para ficar entre o lixo. Onde, na opinião de Heitor, ele pertencia. O que é esse cheiro? Perguntou um garçom. Parando perto do posto de Léo no portão dos fundos. Léo ergueu o nariz. Não era lixo. Era um cheiro agudo, químico. O cheiro de plástico queimando. De onde está vindo? Não sei. Parece que vem do duto de ventilação, disse o garçom, antes de voltar para dentro com sua bandeja. Léo olhou para o duto de metal que corria ao longo da parede do corredor de serviço. O cheiro estava ficando mais forte. Ele pegou seu rádio. Central, aqui é a segurança dos fundos. Estou sentindo cheiro de queimado perto da doca de carregamento. Recebido, fundos. Provavelmente é o buffet. Fique de prontidão. Respondeu a voz entediada do operador. Mas Léo sabia que não era comida. Seu instinto, afiado por anos de treinamento em situações muito piores, gritava que algo estava errado. Ele olhou pelo corredor e viu uma fumaça fina e escura saindo de debaixo de uma porta. A porta da sala de servidores. Central. Aqui é a segurança dos fundos novamente, disse Léo no rádio, sua voz agora urgente. Temos fumaça visível saindo da sala de servidores. Acionem o alarme de incêndio. Alarme. Você tem certeza? Não podemos causar pânico no meio do evento, disse o operador. Eu tenho certeza. Disse Léo, já se movendo. Ele não ia esperar por permissão. Dentro do salão principal, Heitor estava no palco, sorrindo para a multidão. E é por isso que nosso crescimento no próximo trimestre está garantido. De repente, um alarme ensurdecedor começou a soar. Luzes estroboscópicas começaram a piscar. O pânico se instalou instantaneamente entre os convidados. O que diabos está acontecendo? Gritou Heitor para um técnico. Enquanto o caos irrompia no salão. Léo já estava na sala de servidores. Ele usou seu cartão mestre para abrir a porta. A fumaça o atingiu no rosto. Um painel elétrico na parede estava em chamas, as chamas lambendo os cabos acima dele. O sistema anti-incêndio da sala havia falhado. Ignorando o calor, Léo correu para o extintor de incêndio na parede. Seu treinamento militar assumiu o controle. Ele puxou o pino. Mirou na base do fogo. Apertou o gatilho. A espuma branca cobriu as chamas, sufocando-as. Ele trabalhou rápido, o som do alarme abafado pela porta. Em menos de um minuto, o fogo estava extinto. A sala estava cheia de fumaça e do cheiro químico da espuma, mas os servidores de milhões de dólares estavam a salvo. O desastre havia sido evitado. Quando os primeiros membros da equipe de emergência chegaram, encontraram Léo parado na porta, o rosto manchado de fuligem, o extintor vazio ao seu lado. A situação está controlada, disse ele, a voz calma. O fogo foi extinto.
A área precisa ser ventilada. Ele tinha acabado de salvar a empresa de uma perda catastrófica. E ninguém, especialmente seu irmão que o exilara, fazia a menor ideia. Quem diabos deu a ordem para acionar o alarme? Heitor rosnou, invadindo a sala de controle de segurança. Seu rosto estava vermelho de raiva. O evento estava em ruínas. Os convidados importantes haviam sido evacuados. Carlos, o chefe de segurança, apontou para um monitor. Seu irmão, disse ele. Ele viu a fumaça e agiu. Ele extinguiu o fogo antes que os sprinklers fossem acionados. Ele salvou os servidores. Heitor olhou para a imagem da câmera de segurança. Mostrava Léo, coberto de fuligem, entregando o extintor vazio para a equipe de emergência. A imagem não inspirou gratidão. Inspirou uma fúria gelada. Ele não tinha autoridade, disse Heitor, a voz baixa. Ele deveria ter relatado e esperado. Ele causou um pânico em massa. Os investidores japoneses saíram correndo do prédio. Você tem ideia do dano que isso causou? Ele evitou um dano de milhões de dólares em equipamentos e dados, contrapôs Carlos. Ele seguiu o instinto. Ele fez a coisa certa. A coisa certa. Heitor riu. Um som áspero. A coisa certa era seguir o protocolo. O protocolo que minha equipe de planejamento de eventos estabeleceu. Mais tarde, na sala de reuniões da diretoria, a tensão era palpável. O CEO, o Sr. Martins, olhava para Heitor. Sua equipe supervisionou a verificação de segurança antes do evento. Heitor. Como o sistema anti-incêndio da sala de servidores falhou. Heitor sentiu um suor frio na nuca. Era sua responsabilidade. Uma falha dele. Mas ele viu uma saída. Uma maneira de desviar a culpa. Senhor, a falha do equipamento é lamentável e será investigada, começou Heitor. Sua voz soando confiante. Mas o verdadeiro problema foi a reação exagerada que se seguiu. O pânico não foi causado pelo pequeno foco de incêndio. Foi causado pela ação imprudente e não autorizada de um único segurança. O CEO ergueu uma sobrancelha. Imprudent. Me disseram que ele apagou o fogo. Ele agiu sozinho, senhor. Ignorou a cadeia de comando. Acionou um alarme geral para o que era um incidente contido, mentiu Heitor. Sem hesitar. Sua ação intempestiva transformou um problema técnico em um desastre de relações públicas. Ele colocou em risco a segurança dos convidados ao criar uma evacuação desnecessária e caótica. Ele fez uma pausa, deixando as palavras pairarem no ar. Como gerente responsável por este evento, preciso demonstrar responsabilidade. A confiança de nossos clientes foi abalada, continuou Heitor. Eu recomendo a demissão imediata do segurança, Léo Mendes. Para mostrar que levamos a sério a segurança e o protocolo. O CEO olhou para os outros diretores. Eles assentiram. Parecendo convencidos. Faça o que for preciso. Heitor, disse o Sr. Martins. Limpe essa bagunça. Heitor sentiu uma onda de alívio. Ele não apenas se salvou, mas também encontrou a solução perfeita para o seu problema com Léo. Ele o apagaria de sua vida profissional para sempre, usando as próprias ações heróicas do irmão como a arma para fazer isso. Léo estava sentado na sala de segurança dos fundos quando Heitor entrou. Ele não bateu. Apenas abriu a porta e parou, segurando um envelope branco. Precisamos conversar, disse Heitor. Seu rosto estava inexpressivo. Os olhos frios. Léo olhou para o envelope. Ele já sabia o que era. Sobre o quê? Sobre como eu salvei seu evento de virar cinzas. Você não salvou nada, retrucou Heitor, dando um passo à frente. Você criou um circo. Você humilhou a mim e a esta empresa na frente de nossos parceiros mais importantes. Léo se levantou lentamente. Eles tinham quase a mesma altura, mas naquele momento, parecia haver um abismo entre eles. Eu apaguei um incêndio. Heitor. Você quebrou o protocolo. Você agiu por conta própria. Você é um guarda, não um bombeiro, disse Heitor. Sua voz ganhando força. Ele jogou o envelope na mesa entre eles. A diretoria concorda. Léo olhou para o envelope, depois de volta para Heitor. Uma calma assustadora tomou conta dele. Então é isso. Depois de tudo, você me joga fora como lixo. Isso é para o seu próprio bem, disse Heitor, com uma frieza cortante que perfurou Léo até a alma. Você não pertence a este mundo, Léo. Você nunca pertenceu. Sua mentalidade, seu jeito, não se encaixa. O mundo que eu paguei para você entrar. A voz de Léo era um sussurro perigoso. A faculdade que eu desisti para que você pudesse ter tudo isso. Heitor recuou um passo, como se tivesse levado um tapa. Não ouse jogar isso na minha cara. Isso foi há muito tempo.
Eu construí minha carreira com meu próprio suor. Você a construiu sobre as minhas costas, disse Léo. E agora está chutando a escada. Eu estou me protegendo, disse Heitor. E estou protegendo você de si mesmo. Volte para onde você veio. Consiga um emprego em um depósito, em algum lugar onde sua intensidade não cause problemas. Ele se virou para sair. Heitor chamou Léo. Heitor parou na porta, sem se virar. Eu te dei meu futuro. E você me paga com isso, disse Léo. Não havia raiva em sua voz. Apenas um vazio profundo. Espero que tenha valido a pena. Heitor não respondeu. Ele saiu e fechou a porta, deixando Léo sozinho com o envelope branco e as ruínas de seu amor fraterno. Léo olhou para suas mãos. Elas não estavam tremendo. Ele não sentia vontade de chorar. A dor, a humilhação, a raiva, tudo isso havia se solidificado em algo novo. Algo duro e frio. O coração dele, antes cheio de um senso de dever familiar, havia se transformado em gelo. Naquele momento, naquela sala suja dos fundos, o velho Léo, o irmão protetor, morreu. E algo muito mais perigoso começou a despertar. Você tem 30 minutos para limpar seu armário e sair da propriedade, disse Carlos, o chefe de segurança. Havia um tom de desculpa em sua voz. Sinto muito, Léo. A ordem veio de cima. Não é sua culpa, Carlos, disse Léo, sua voz monótona. Ele caminhou até o vestiário dos funcionários. O lugar estava vazio. Ele abriu seu armário de metal. Havia pouco ali. Um par de botas extras, um uniforme sobressalente. Um livro de bolso com a capa gasta. Ele começou a colocar as coisas em uma caixa de papelão. Sua mente estava entorpecida. Cada movimento era automático. Quando o armário estava quase vazio, seus dedos tocaram algo frio e metálico no fundo, debaixo de um jornal velho. Ele puxou o objeto. Era uma pequena caixa de veludo gasta. Ele não a abria há mais de uma década. Com um clique suave, ele a abriu. Dentro, em um forro de cetim desbotado, havia uma medalha de bravura militar. Ao lado dela, uma fotografia dobrada e amarelada pelo tempo. Ele a desdobrou com cuidado. A foto mostrava dois jovens em uniformes de combate camuflados, sujos de poeira e suor. Um deles era Léo, parecendo ter metade da sua idade atual, os olhos duros e focados. O outro jovem ao seu lado estava magro, usando óculos, e parecia aterrorizado. Mesmo com o rosto jovem e o medo nos olhos, era inconfundível. Era um jovem senhor Almeida. A memória o atingiu com a força de uma explosão. O som de tiros. O cheiro de pólvora. O rio que eles tiveram que atravessar sob fogo inimigo. Almeida. Um analista de inteligência convocado, tropeçando e caindo, com a perna ferida. Léo, um soldado das forças especiais, voltando sob o fogo cerrado para arrastá-lo para a segurança. Você salvou minha vida. Almeida ofegou naquele dia, a voz trêmula. Eu devo a você qualquer coisa. A qualquer hora. Você me encontra. Eu pago a dívida. Uma dívida de sangue. Léo olhou da foto para a medalha. O mundo corporativo, as traições mesquinhas, a humilhação, tudo isso pareceu subitamente pequeno, insignificante. Heitor o havia julgado por ser um simples segurança. Um homem de um mundo inferior. Mas Heitor não fazia ideia do mundo de onde Léo realmente viera. Um novo sentimento, mais forte que o desespero, começou a tomar forma. Não era raiva. Era propósito. Heitor achava que tinha o poder de destruí-lo, mas o verdadeiro poder não estava em um título de gerente ou em um terno caro. O verdadeiro poder estava em dívidas que não podiam ser pagas com dinheiro. Ele fechou a caixa de veludo, o clique soando definitivo no vestiário silencioso. Colocou-a no bolso, não na caixa de papelão com o resto de suas coisas. Ele deixou o uniforme, as botas, o livro. Ele não precisava mais deles. Ele só precisava da caixa. Almeida Corporações. Bom dia. Como posso ajudar? Disse a voz polida e impessoal da recepcionista. Léo estava em um telefone público a quarteirões de distância do prédio de onde acabará de ser demitido. Gostaria de falar com o Sr. Almeida. Houve uma pausa. Léo podia quase ouvir a mulher sorrindo do outro lado. O Sr. Almeida não recebe ligações não agendadas. Você gostaria de falar com o Departamento de Relações com Investidores. Não. É um assunto pessoal. Um assunto antigo. Disse Léo. Apenas diga a ele que é o Águia Dourada ligando. Outra pausa, desta vez mais longa. Senhor, não tenho autorização para repassar nomes de código ou mensagens informais. Se desejar,
Pode enviar um e-mail para o endereço geral de contato e ele será encaminhado para o departamento apropriado. Eu preciso falar com ele diretamente. Insistiu Léo, mantendo a frustração fora de sua voz. Isso não será possível, disse a mulher, seu tom agora firme. A polidez substituída por uma barreira profissional. Tenha um bom dia. A linha ficou muda. Léo desligou o telefone. Ele tentou ligar para a linha direta do CEO, um número que ele memorizou durante seu tempo na segurança. Foi direto para um assistente executivo. Gabinete do CEO. Bom dia. Preciso deixar uma mensagem para o Sr. Almeida. É urgente, disse Léo. O Sr. Almeida não trabalha neste escritório. Ele é o presidente do conselho. Todas as comunicações devem passar por seu assistente pessoal, disse o homem. A voz exalando eficiência e impaciência. E como eu falo com o assistente pessoal dele. Você não fala. Você envia uma correspondência formal para a sede corporativa e ela será avaliada. Agora, se me der licença. A linha ficou muda novamente. Léo bateu com o punho na cabine telefônica. Ele estava do lado de fora, olhando para dentro. O homem que lhe devia a vida estava trancado no topo de uma torre de marfim, protegido por um exército de secretários e assistentes. Eram mais eficazes do que qualquer campo minado. Para eles, Léo era apenas mais um louco. Mais um anônimo tentando alcançar o rei. Ele passou o resto do dia tentando outros caminhos. Procurou online, mas as informações de contato pessoal de Almeida eram inexistentes. Ele pensou em simplesmente ir até a casa de Almeida, mas sabia que seria barrado por muros altos e seguranças armados. Ele se sentiria um invasor, não um credor. A frustração começou a corroer sua determinação recém-descoberta. Heitor o havia demitido com uma simples conversa. Léo, para sequer começar sua retaliação, precisava mover uma montanha. Ele percebeu a ironia amarga. Em um campo de batalha, ele poderia chegar a qualquer um. No mundo corporativo, ele não conseguia passar de uma recepcionista. Ele precisava de uma estratégia diferente. Precisava de uma arma que pudesse atravessar esses muros. Você foi demitido. A voz de sua mãe, Helena, era um grito agudo no telefone. Léo estava sentado no sofá de seu pequeno apartamento. A caixa de papelão com suas poucas posses estava no chão. Heitor já ligou para vocês. Não foi claro que ele ligou. Ele está arrasado. Ela gritou. Como você pôde fazer isso com ele? Humilhá-lo dessa forma no trabalho dele. Eu fui humilhado. Eu apaguei um incêndio e fui demitido por isso, disse Léo, a voz cansada. Ele não tinha mais energia para discutir. Mentira, gritou seu pai, Roberto, em outra linha. Heitor nos contou tudo. Você ignorou as ordens, causou pânico e quase arruinou o maior evento da carreira dele. E por quê? Por ciúmes. Porque você não suporta vê-lo ter sucesso. A acusação o atingiu como um soco no estômago. Eles não apenas acreditaram em Heitor. Eles adicionaram sua própria interpretação venenosa. Você tem ideia da posição em que o colocou. Continuou Helena, a voz tremendo de raiva. Ele teve que demitir o próprio irmão. As pessoas estão comentando. Você o envergonhou. Você envergonhou esta família. A família. Repetiu Léo, um riso oco escapando de seus lábios. A família que me liga para pedir dinheiro, mas não para saber se estou bem. Não mude de assunto. Disse Roberto. O que queremos saber é o que você vai fazer agora. Você vai ligar para seu irmão e pedir desculpas. Vai implorar pelo seu perdão. É o mínimo que você pode fazer depois do que causou. Pedir desculpas. A exigência era tão absurda, tão desconectada da realidade, que Léo só conseguiu ficar em silêncio. Ele olhou para a caixa de papelão, para as paredes nuas de seu apartamento. Ele viu sua vida inteira de sacrifícios, de engolir o orgulho, de colocar as necessidades deles acima das suas. E este era o resultado. Ser o vilão em uma história que ele nem escreveu. Você está nos ouvindo, Leonardo? Perguntou Helena, a voz impaciente. Léo respirou fundo. O último fio de obrigação, de amor filial, de esperança por compreensão, se desfez. Ele não sentia mais nada por eles. Nem raiva, nem dor. Apenas um vazio vasto e libertador. Ele não disse adeus. Não disse uma única palavra. Ele desligou o telefone. O aparelho tocou novamente, insistente. Ele o ignorou. Tocou de novo e de novo. Ele se levantou. Caminhou até o telefone e o desligou da tomada. O silêncio que se seguiu foi o som mais doce que ele já ouviu. O último fio que o prendia àquela família havia sido cortado. Agora, ele estava verdadeiramente sozinho.
E verdadeiramente livre. Jonas. É o Léo Mendes. Águia Dourada. Houve um momento de silêncio na linha, seguido por uma risada baixa e rouca. Mendes. Eu não ouço esse nome há uns 10 anos. Pensei que você tinha virado um eremita em alguma montanha. Jonas era o especialista em comunicações da antiga unidade de Léo. Um gênio da tecnologia que agora dirigia uma empresa de segurança cibernética muito discreta e muito cara. Preciso de um favor. Não oficial, disse Léo, indo direto ao ponto. Para você. Qualquer coisa. Você ainda tem crédito comigo depois daquele incidente em Kandahar. Disse Jonas. O que você precisa. Preciso de um canal de comunicação seguro para uma pessoa. Uma pessoa muito bem protegida. Antonio Almeida, Jonas Assobio. O bilionário. Você está mirando alto. Por quê? Ele te deve dinheiro. Algo assim, disse Léo. Eu não consigo passar pelos porteiros dele. Preciso de uma linha direta. Não para ele, necessariamente. Para alguém que possa entregar uma mensagem na mão dele. Entendi. Contornar a muralha. Isso eu sei fazer, disse Jonas. O som de um teclado clicando ecoou pela linha. Ele tem um assistente pessoal. Um cara chamado Miguel Bastos. Ex-militar, inteligência do exército. Fiel como um cão. Almeida não vai ao banheiro sem que esse cara verifique o ambiente primeiro. Perfeito, disse Léo. Consegue um e-mail para ele. Um que não passe pelo filtro corporativo. Consigo o e-mail pessoal criptografado que ele usa para falar com a esposa, disse Jonas, com um tom de orgulho profissional. Me dê 90 segundos. Léo esperou, o coração batendo forte. Esta era sua única chance. Se isso falhasse, ele não teria mais opções. Pronto. Anote aí, disse Jonas, ditando uma sequência complexa de letras e números. Seja o que for que você vai enviar, seja breve. Seja enigmático. Esses caras são paranoicos. Se parecer spam ou ameaça, ele apaga em um nanosegundo. Obrigado, Jonas. Eu te devo uma. Considere a dívida de Kandahar paga. Ei, Léo. Boa caçada, disse Jonas, e desligou. Léo foi a uma lan house em uma parte da cidade que ele não frequentava, usando uma rede pública e um serviço de e-mail anônimo. Ele abriu uma nova mensagem. O endereço do destinatário era a sequência que Jonas lhe dera. Ele pensou por um longo momento. A mensagem precisava ser um código que apenas Almeida entenderia, uma chave para uma memória que ninguém mais compartilhava. Ele digitou. Assunto, dívida do Rio. Corpo da mensagem, Águia Dourada para Fênix. O Rio nos lembra da dívida. Preciso de um resgate. Fênix era o apelido que a unidade dera a Almeida. Porque ele havia sobrevivido a uma situação da qual ninguém deveria ter saído vivo. Léo apertou enviar. A mensagem desapareceu no ciberespaço. Era uma bala disparada no escuro. Agora, tudo o que ele podia fazer era esperar e ver se ela atingiria o alvo. Miguel. Alguma coisa urgente? Perguntou Antônio Almeida sem levantar os olhos dos documentos em sua mesa. Sua cobertura servia como seu verdadeiro escritório, um santuário de vidro e aço acima da cidade. Senhor. Recebemos um e-mail em minha conta pessoal, disse Miguel Bastos. Seu assistente. Ele segurava um tablet com uma expressão de cautela. Normalmente eu o apagaria. É criptografado e veio de uma fonte anônima. Mas a linguagem é específica. E o que diz? Perguntou Almeida, ainda distraído. Miguel hesitou. O assunto é dívida do Rio. O corpo da mensagem diz: Águia Dourada para Fênix. O Rio nos lembra da dívida. Preciso de um resgate. Almeida congelou. A caneta em sua mão parou no meio de uma assinatura. Lentamente, ele ergueu a cabeça. Seus olhos, antes calmos e analíticos, agora ardiam com uma intensidade surpreendente. Diga de novo. Ordenou ele. A voz baixa. Miguel repetiu a mensagem, palavra por palavra. Um silêncio pesado preencheu a sala. Almeida se levantou de sua cadeira, o rosto pálido. Ele caminhou até a janela panorâmica, olhando para a cidade, mas não a vendo. As memórias que ele havia enterrado por décadas vieram à tona com a força de uma enchente. O som da água, o medo gelado, o peso de um homem o arrastando pela lama enquanto as balas zuniam sobre suas cabeças. Águia Dourada. Fênix. O Rio. É ele, sussurrou Almeida. Mais para si mesmo do que para Miguel. Depois de todos esses anos, é ele. Ele se virou, o choque em seu rosto dando lugar a uma fúria crescente. Resgate. O que aconteceu com ele? Por que ele precisa de um resgate? Eu não sei, senhor, respondeu Miguel. A fonte não é rastreável. Descubra, ordenou Almeida,
a voz ecoando na sala. Eu quero saber tudo. Quem enviou esta mensagem? Onde ele está? O que aconteceu com ele? Mas a primeira coisa que você vai fazer. Miguel. A primeira coisa é descobrir se temos alguém com o codinome Águia Dourada em nossos registros. Em qualquer lugar. Em qualquer uma das minhas empresas. Senhor. Isso pode levar tempo. Agora, Miguel, trovejou Almeida. Vasculhe os registros de RH de cada subsidiária. Quero uma busca por nome, por histórico militar, qualquer coisa. Comece pela sede principal. Comece pela segurança. A menção à segurança foi um palpite, um eco fraco da postura que ele havia notado no guarda do saguão dias atrás. Aquele aceno de cabeça instintivo. Miguel assentiu. Já digitando rapidamente em seu tablet. Sim, senhor. Imediatamente. Almeida voltou para a janela, as mãos fechadas em punhos. Alguém havia machucado o homem que salvara sua vida. Alguém havia quebrado o código de honra que ele mantinha acima de tudo. E ele iria descobrir quem. A dívida de sangue estava sendo cobrada, e Antônio Almeida sempre pagava suas dívidas. Com juros devastadores. Menos de 24 horas depois, Miguel entrou novamente no escritório de Almeida. Ele carregava um tablet e seu rosto estava impassível. Mas seus olhos mostravam a gravidade da situação. Encontramos ele, senhor, disse Miguel. Almeida se virou de sua mesa. Relate. O nome dele é Leonardo Mendes. Ex-Forças Especiais. Várias condecorações, incluindo a medalha de bravura que corresponde à operação em que o senhor serviu. Começou Miguel, lendo do tablet. Até 2 dias atrás. Ele era um segurança na sede da Almeida Corporações. Um músculo saltou na mandíbula de Almeida. O guarda do saguão. Eu sabia. Ele se sentou. Continue. Porque até 2 dias atrás. Ele foi demitido. A razão oficial foi quebra de protocolo e conduta imprudente durante o evento corporativo, disse Miguel. O incêndio, disse Almeida. O incêndio que ele apagou. Exatamente, senhor. Conversei discretamente com o chefe de segurança, um homem chamado Carlos. Ele confirmou que Mendes evitou um desastre. Mas o gerente do evento usou a evacuação como pretexto para a demissão. Quem é o gerente? A voz de Almeida era gelada. Miguel hesitou por um segundo. O nome dele é Heitor Mendes, senhor. O irmão mais novo de Leonardo. Almeida não reagiu. Ele apenas encarou Miguel, esperando por mais. A investigação foi mais a fundo, como o senhor pediu, continuou Miguel. Verificamos os registros familiares. Descobrimos que Leonardo Mendes foi aceito na Universidade Federal para Engenharia. Mas desistiu da vaga no mesmo ano em que Heitor Mendes foi aceito para administração na mesma instituição. A família não tinha recursos para ambos. O silêncio na sala era pesado. Também cruzamos registros financeiros. Nos últimos 5 anos, Leonardo fez múltiplas transferências bancárias para seus pais e diretamente para seu irmão, totalizando uma quantia significativa. A última foi há menos de um mês, para ajudar Heitor a comprar um carro novo. A fúria no rosto de Almeida havia desaparecido, substituída por uma calma terrível. Era a calma que precedia suas decisões mais implacáveis nos negócios. Então, deixe-me entender, disse Almeida, a voz baixa e precisa. O homem que salvou minha vida sacrificou seu futuro para educar o irmão. Ele continuou a sustentá-lo financeiramente. E como pagamento, seu irmão, um de meus gerentes, o humilhou, o usou como bode expiatório para encobrir sua própria incompetência e o demitiu. Essa é a soma dos fatos. Senhor, confirmou Miguel. Almeida se levantou e caminhou até o bar em um canto da sala. Ele serviu um copo d'água. As mãos firmes. Miguel, encontre Leonardo Mendes. Traga-o até mim. Use o canal de resposta do seu e-mail. Diga que o Fênix quer se encontrar com o Águia Dourada. Use um local discreto. Esta noite. Ele bebeu a água em um gole. Miguel, acrescentou ele, colocando o copo na mesa com um clique audível. Cancele minha agenda para o resto da semana. Vou me dedicar pessoalmente à reestruturação do departamento de gestão de eventos. Você não envelheceu um dia, garoto. Disse Antônio Almeida. Eles estavam em uma biblioteca particular nos fundos de um clube exclusivo para membros. Lareira acesa, prateleiras de mogno do chão ao teto. Léo, ainda em suas roupas simples, parecia deslocado, mas não intimidado. Você também não está mal, Fênix, respondeu Léo. A familiaridade do codinome pairou entre eles. Almeida gesticulou para uma poltrona de couro. Sente-se. Miguel me contou tudo. A faculdade. O dinheiro. A demissão. Sinto muito que você tenha passado por isso.
E sinto mais ainda que tenha sido em meu nome. Não foi culpa sua. Disse Léo. Qualquer coisa que acontece em minha empresa é minha culpa, contrapôs Almeida. Eu construí um império, mas parece que criei um ninho de vermes. Seu irmão, ele balançou a cabeça, a raiva brilhando em seus olhos. Amanhã de manhã, eu vou destruí-lo. Vou demiti-lo publicamente. Vou garantir que ele nunca mais trabalhe nesta cidade. Léo permaneceu em silêncio por um momento, olhando para as chamas. Não. Almeida ergueu as sobrancelhas. Não. Isso é rápido demais. É fácil demais, disse Léo. Sua voz calma e controlada. Ele me humilhou lentamente. Ele me despojou da minha dignidade pouco a pouco. Uma demissão pública é um escândalo de um dia. Na semana seguinte, ninguém se lembrará. Ele encontrará outro emprego em outra cidade. Não. Eu não quero isso. Almeida o estudou. O jovem assustado que ele conhecia no Rio havia desaparecido. Em seu lugar estava um homem com olhos de aço. O que você quer? Então. Heitor ama seu status. Ele ama seu título, seu carro, sua noiva arrogante. Ele ama o poder que acha que tem. Disse Léo. Eu quero tirar tudo isso dele. Mas quero que ele mesmo entregue a corda para se enforcar. Quero que ele sinta o chão desmoronando sob seus pés, um grão de areia de cada vez. Eu quero que ele caia do pedestal que ele mesmo construiu, concluiu Léo, finalmente olhando para Almeida. Um sorriso lento se espalhou pelo rosto de Almeida. Era um sorriso frio, predatório. Eu gosto de como você pensa, águia dourada. Isso é muito mais poético. Ele me jogou no lixo, disse Léo. Agora, vou mostrar a ele que o lixo tem uma maneira de subir de volta. Excelente. Então temos um plano. Disse Almeida. Ele se inclinou para a frente. Você vai voltar para a empresa. Não como segurança. Vou criar uma posição para você. Algo vago, mas com autoridade. E com acesso. Acesso a quê? Perguntou Léo. A tudo, disse Almeida. Especialmente aos projetos do seu irmão. Vamos dar a ele poder suficiente para cometer erros. E você estará lá, nas sombras, observando cada um deles. Quando chegar a hora, não seremos nós que o destruiremos. Serão suas próprias ações. A dívida de guerra estava sendo renegociada. Não mais como um resgate, mas como uma aliança. Uma parceria forjada no fogo. Agora voltada para uma vingança fria e calculada. Ele está de volta. Você está brincando comigo, disse Heitor, batendo a mão em sua mesa. Ricardo, seu colega, estava encostado na porta. Não estou. Eu o vi saindo do elevador da diretoria com Miguel Bastos. O braço direito de Almeida. Isso é impossível. Eu o demiti, disse Heitor, a incredulidade se misturando à raiva. Bem, parece que alguém o redemitiu, disse Ricardo. Tem um memorando interno circulando. Ele foi recontratado. Novo Cargo, K-Cargo. Chefe dos faxineiros. Zombou Heitor. Ricardo pegou seu telefone. Deixa eu ver, aqui. Leonardo Mendes foi nomeado consultor especial da presidência, reportando-se diretamente ao gabinete do Sr. Almeida. Suas responsabilidades envolverão a avaliação de riscos operacionais em vários departamentos. Heitor riu, um som forçado e agudo. Consultor especial da presidência. Isso é uma piada. É um cargo de caridade. Almeida deve ter ouvido a história do incêndio e ficado com pena. Eles criaram um cargo falso para ele não processar a empresa por demissão injusta. Talvez, disse Ricardo. Embora não parecesse convencido. Mas ele tem um crachá de acesso total. Nível ouro. Igual ao dos diretores. A menção ao crachá apagou o sorriso do rosto de Heitor. Acesso total. Porque mais tarde naquele dia, Heitor viu Léo. Ele não estava de uniforme. Usava calças simples e uma camisa escura. Não tinha mesa. Não tinha escritório. Ele apenas caminhava pelos corredores, observando. Seus olhos não demonstravam emoção. Ele passou por Heitor no corredor como se nunca o tivesse visto na vida. Ele não disse uma palavra. Não houve um aceno. Nem um olhar de reconhecimento. Apenas uma indiferença fria. A cena se espalhou como fogo pelo andar. É o segurança que foi demitido, sussurrou Ana, a gerente de marketing. Para um colega. Ouvi dizer que ele tem alguma ligação com o velho Almeida, disse o outro. Bobagem. Interveio Heitor, aproximando-se do grupo. É um cargo simbólico. Estão apenas mantendo-o ocupado para evitar problemas legais. Ele é inofensivo. Mas enquanto ele dizia as palavras, ele não se sentia tão confiante. Havia algo na maneira como Léo se movia, na calma de seu olhar, que o deixava profundamente desconfortável. Ele não parecia um homem que recebeu caridade.
Parecia um predador inspecionando seu novo território de caça. Heitor afastou o pensamento. Léo era apenas um guarda. Um homem sem educação formal, sem experiência em negócios. O que ele poderia fazer? Nada. Ele era um fantasma, um consultor fantasma em um cargo que não significava nada. Heitor decidiu que a melhor abordagem era ignorá-lo. Foi um erro de cálculo que lhe custaria tudo. Você pode me dar acesso aos relatórios financeiros do projeto Titã? Perguntou Léo. A contadora do departamento de auditoria interna, uma mulher chamada Marta, ergueu os olhos de seus óculos. Desculpe, quem é você? Léo mostrou seu crachá. Leonardo Mendes. Consultor especial da presidência. Os olhos de Marta se arregalaram ao ver o nível de acesso. Oh. Sí, claro, Sr. Mendes. Um momento. Ela digitou furiosamente em seu teclado. Os arquivos estão sendo transferidos para o seu terminal seguro agora. Obrigado, disse Léo. Ele não tinha um terminal seguro. Os arquivos foram diretamente para o tablet de Miguel Bastos, que os encaminhou para Léo. Naquela noite, em seu apartamento, Léo mergulhou nos números. O projeto Titã era a joia da coroa de Heitor, o projeto que lhe rendeu a promoção. Na superfície, tudo parecia perfeito. Lucros altos, prazos cumpridos. Mas Léo não estava procurando perfeição. Ele estava procurando por atalhos. Seu treinamento militar não era em contabilidade, mas em reconhecimento de padrões. Em encontrar a anomalia, o detalhe que não se encaixa. Ele encontrou uma fatura de um fornecedor, soluções logísticas inovadoras. Por um valor exorbitantemente alto. R$150 mil por serviços de consultoria de transporte. Era Vega. Suspeito. Léo fez uma busca rápida pela empresa. Ela tinha um endereço registrado em uma caixa postal e nenhum site. O CNPJ havia sido criado 3 meses antes do início do projeto. O nome no registro da empresa era Paulo Souza. Léo enviou uma mensagem para Jonas, seu antigo contato. Preciso de informações sobre um cara. Paulo Souza. E sua conexão com Heitor Mendes. A resposta veio em menos de 1 hora. Paulo Souza é o nome de solteira da mãe da noiva de Heitor. Sofia. Um pequeno presente de casamento adiantado. Talvez. Lá estava. A rachadura. Léo não fez um relatório. Ele não acusou ninguém. Ele redigiu um e-mail curto e anônimo de uma conta descartável. Para auditoria.internalmeidacor.com. Assunto: dicas sobre o projeto Titã. Apenas uma pergunta. Quem são as soluções logísticas inovadoras e por que seus serviços de consultoria custam mais do que o transporte real? Talvez valha a pena dar uma olhada no endereço registrado deles. Ele enviou. No dia seguinte, ele passou pelo departamento de Heitor. Viu Marta, a contadora, conversando em voz baixa com o chefe da auditoria. Ambos pareciam preocupados. Heitor o viu no corredor e zombou para Ricardo. Olha o nosso consultor fantasma. Passando de novo. Deve ser um trabalho difícil. Léo não reagiu. Ele apenas continuou andando. A semente havia sido plantada. Ele não precisava fazer barulho. Ele só precisava esperar a dúvida crescer e envenenar tudo por dentro. A auditoria faria o resto do trabalho por ele. Por enquanto. O que você quer dizer com auditoria completa? Heitor exigiu. Ele estava no escritório do chefe de auditoria. Fernando. O projeto Titã já foi fechado. Foi um sucesso. Recebemos uma denúncia anônima com alegações específicas. Heitor, disse Fernando, sem rodeios. Ele empurrou uma pasta sobre a mesa. Inconsistências nas faturas de fornecedores. Especificamente, uma empresa chamada Soluções Logísticas Inovadoras. O sangue de Heitor gelou. É uma empresa legítima. Eles nos forneceram consultoria estratégica. Eles não têm escritório, telefone ou funcionários conhecidos. E o proprietário parece ser parente da sua noiva, disse Fernando, os olhos fixos em Heitor. Isso, no mínimo. É um conflito de interesses que você não declarou. Isso é ridículo. É um ataque pessoal, disse Heitor, a voz mais alta do que pretendia. A diretoria não acha. O projeto está oficialmente sob investigação. Todos os bônus relacionados a ele estão congelados. E todos os seus outros projetos ativos terão seus orçamentos reavaliados, informou Fernando. O tom final. A notícia se espalhou rapidamente. O projeto Estrela de Heitor, o alicerce de sua reputação, estava manchado. Os sussurros começaram nos corredores. Seus fornecedores, sentindo a instabilidade, começaram a ligar, exigindo pagamentos adiantado. O banco ligou para reavaliar a linha de crédito para seu novo carro. Heitor,
O que está acontecendo? Perguntou Sofia, sua noiva, ao telefone. A voz dela estava tensa. Meu pai me ligou. Perguntou sobre a empresa do meu tio Paulo. Porque a auditoria da sua empresa está ligando para o meu pai. É um mal-entendido. Estou resolvendo, mentiu Heitor, sentindo o pânico subir por sua garganta. Ele precisava consertar isso. Rápido. Ele começou a trabalhar até tarde, tentando alterar registros. Fabricar e-mails para justificar os pagamentos. Ele pressionou sua equipe, gritou com subordinados, sua arrogância habitual substituída por um desespero mal disfarçado. Ele estava cometendo erros, deixando um rastro de pânico. Enquanto isso, Léo observava de longe. Ele via a pressão aumentando no rosto de Heitor. Via os olhares desconfiados dos colegas. Ele não precisava fazer mais nada. Apenas observar. Uma tarde, ele passou pela sala de Heitor. A porta estava entreaberta. Ele ouviu Heitor ao telefone, a voz um sussurro furioso. Eu preciso de um relatório retroativo. Paulo, diga que você fez o trabalho. Invente alguma coisa. Se eu cair, você cai comigo. Léo continuou andando, um fantasma no corredor. Heitor não estava apenas tentando encobrir seus rastros. Ele estava criando novos crimes para esconder os antigos. Ele estava se afogando. E Léo apenas observava, esperando o momento certo para empurrar sua cabeça para debaixo d'água pela última vez. Você tem certeza disso, Heitor? Perguntou Ricardo, nos bastidores do grande auditório. Falar agora, com a auditoria em andamento. Parece arriscado. É exatamente por isso que eu preciso falar. Disse Heitor, ajeitando a gravata. Sua confiança havia retornado, forçada e frágil. Preciso mostrar que não estou abalado. Preciso projetar força. A diretoria está assistindo. Isso vai acabar com os sussurros. Ele olhou para a primeira fila, onde seus pais e Sofia estavam sentados. Eles pareciam nervosos, mas tentavam sorrir para encorajá-lo. Para eles, este era o momento da verdade, a chance de Heitor provar que todas as acusações eram mentiras. Ele acenou para eles, um gesto régio. Eles não ousariam fazer nada em um evento como este, continuou Heitor. Mais para si mesmo do que para Ricardo. Seria um suicídio de relações públicas. O mestre de cerimônia subiu ao palco. E agora, para falar sobre o futuro da inovação em nossa indústria, por favor, recebam calorosamente o nosso gerente sênior de desenvolvimento de projetos, o homem por trás do sucesso do projeto Titã, Heitor Mendes. Aplausos irromperam no auditório. Heitor respirou fundo, o som enchendo seus pulmões com arrogância. Ele deu um passo em direção ao palco, o brilho dos holofotes o envolvendo. Este era o seu mundo. Este era o seu pedestal. Nos bastidores. Léo observava de um monitor. Ao lado dele estava Miguel Bastos. Ele realmente acredita que vai se safar. Sussurrou Miguel. A arrogância é uma droga poderosa, respondeu Léo, sua voz calma. Ele está tão alto que não consegue ver o chão. Léo olhou para seus pais no monitor. Eles pareciam tão orgulhosos, tão certos de que seu filho favorito era um gênio injustiçado. Ele não sentiu nada. Nenhuma pontada de pena ou remorso. Eles haviam escolhido o lado deles há muito tempo. No palco, Heitor chegou ao pódio, sorrindo para a multidão. Obrigado. Obrigado. É uma honra estar aqui hoje para falar sobre o futuro. Um futuro que construímos com integridade, trabalho duro, acima de tudo, transparência. A ironia da palavra transparência era tão espessa que era quase palpável. Heitor se preparava para começar seu discurso. Ele se sentia invencível, o centro do universo. Ele não sabia que não estava no palco de sua maior glória, mas em um tribunal cuidadosamente construído. E o juiz estava prestes a entrar. Um momento. Por favor, Heitor. A voz, amplificada pelos alto-falantes. Cortou os aplausos. Antônio Almeida subiu ao palco pela escada lateral. Um silêncio chocado caiu sobre o auditório. Heitor congelou no pódio, o sorriso fixo em seu rosto. Senhor Almeida. Que honra inesperada, conseguiu dizer Heitor. Almeida caminhou até o centro do palco, ignorando Heitor. Ele pegou o microfone de mão. Boa tarde. Peço desculpas pela interrupção. Antes do discurso do Sr. Mendes, eu gostaria de compartilhar uma breve história. Não sobre negócios, mas sobre honra. A plateia se inclinou para a frente, cativada. Na primeira fila, os pais de Heitor pareciam confusos, mas orgulhosos de que o grande homem estivesse compartilhando o palco com seu filho. Muitos anos atrás, em um país distante, eu era um jovem analista em meio a uma guerra, começou Almeida, sua voz firme e clara.
Eu não era um soldado. Eu era um alvo. Minha unidade foi emboscada. Fui ferido, deixado para trás, esperando a morte. O silêncio era absoluto. Mas um homem, um soldado de verdade, desobedeceu a uma ordem direta de retirada. Sob fogo pesado, ele voltou. Ele me colocou em seus ombros e me carregou através de um rio gelado até a segurança. Ele salvou minha vida. Ao custo de quase perder a sua. Almeida fez uma pausa, seus olhos percorrendo a multidão. Eu nunca esqueci aquele homem. Eu nunca esqueci a dívida que eu tinha com ele. Por anos, me perguntei o que aconteceu com ele. Recentemente, eu descobri. Ele se virou e olhou para os bastidores. Leonardo Mendes, por favor, junte-se a mim no palco. Léo saiu das sombras. Ele não usava terno, apenas suas roupas simples. Ele caminhou e parou ao lado de Almeida, de frente para a multidão. O rosto impassível. Um murmúrio percorreu o auditório. As pessoas o reconheceram. Era o segurança. O consultor fantasma. Na primeira fila, a mãe de Léo levou a mão à boca, um som de choque escapando de seus lábios. O pai dele parecia ter visto um fantasma. Heitor estava branco como um lençol. Ele olhava de Léo para Almeida, a compreensão aterrorizante finalmente se formando em sua mente. Anunciou Almeida, colocando a mão no ombro de Léo. É o homem que salvou minha vida. Um verdadeiro herói, a quem devo tudo. Um homem que, até recentemente, trabalhava como segurança neste mesmo prédio, protegendo todos nós em silêncio. A revelação caiu como uma bomba. Mas era apenas o começo. Almeida olhou para Heitor, um brilho de aço em seus olhos. A história do herói havia sido contada. Agora, era hora de contar a história do vilão. Honra é uma via de mão dupla, continuou Almeida, sua voz ecoando pelo auditório silencioso. Ele se virou lentamente para encarar Heitor. Ela exige ser retribuída. Especialmente a família. Heitor deu um passo para trás do pódio, como se tentasse se tornar invisível. Sr. Almeida. Eu não entendo, você vai entender, disse Almeida, friamente. Ele fez um sinal para a cabine de controle. Luzes, por favor. As luzes do auditório diminuíram. O telão gigante atrás do palco, que deveria exibir o discurso de Heitor, ganhou vida. Não com gráficos, mas com o facsímile de uma fatura. Era a fatura de R$150 mil das Soluções Logísticas Inovadoras. Ao lado dela, apareceu a certidão de registro da empresa, com o nome do parente de Sofia em destaque. Gritos abafados de surpresa vieram da plateia. Sofia, na primeira fila. Ficou pálida. Parece que o projeto Titã não foi construído apenas com trabalho duro, disse Almeida, mas também com fraude. Desvio de fundos da empresa para a família de sua noiva. Sr. Mendes. Heitor abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ele olhou desesperado para seus pais. Seus rostos eram máscaras de horror e vergonha. A imagem no telão mudou. Agora mostrava e-mails internos. E-mails de Heitor para a diretoria, recomendando a demissão de Léo, chamando-o de imprudente e não autorizado. Ao lado, o relatório oficial da equipe de emergência, elogiando a ação rápida e decisiva de Léo que evitou danos catastróficos. Parece que sua versão dos eventos do incêndio difere, significativamente, da verdade, comentou Almeida, sua voz pingando sarcasmo. Heitor estava tremendo visivelmente agora. Isso foi tirado de contexto. Então vamos adicionar contexto, disse Almeida. A imagem final apareceu no telão. Era uma gravação de segurança, granulada, mas inconfundível. Mostrava o corredor dos fundos. Mostrava Heitor entregando a carta de demissão a Léo. O áudio, limpo e nítido, preencheu o auditório. Isso é para o seu próprio bem. Você não pertence a este mundo, Léo. Volte para onde você veio. A crueldade das palavras, exposta para centenas de colegas e para sua própria família, foi a sentença de morte. Um silêncio mortal tomou conta do lugar, seguido por um murmúrio de repulsa. Heitor olhou para a multidão, para os rostos que o olhavam com desprezo. Ele olhou para seus pais, que agora choravam abertamente. Ele olhou para Léo, que o encarava do outro lado do palco, sem ódio, sem triunfo, apenas com o vazio final. Heitor Mendes, você está demitido, anunciou Almeida. Seguranças, por favor, escoltem este homem para fora da minha propriedade. 2 guardas subiram ao palco. Eles pegaram Heitor pelos braços. Ele não resistiu. Ele era uma casca vazia. Enquanto o arrastavam para fora, seus olhos encontraram os de Léo pela última vez. Em seu olhar, havia apenas uma pergunta silenciosa: por que? Léo não deu resposta.
Ele apenas assistiu seu irmão ser levado para a escuridão. Quando as luzes do auditório se acenderam, um caos silencioso se instalou. As pessoas começaram a sair, falando em sussurros chocados. No meio da confusão, Helena e Roberto, seus pais, correram em direção ao palco. Léo. Meu filho, chorou Helena, tentando alcançá-lo. Nós não sabíamos. Perdoe-nos. Por favor, perdoe seu irmão. Léo parou na beirada do palco e olhou para eles. Seus rostos estavam manchados de lágrimas, mas ele não viu arrependimento. Viu pânico. Viu o medo de terem apostado no filho errado. Perdoar, disse Léo, sua voz calma, mas cortante como vidro. Não há nada para perdoar. Vocês fizeram suas escolhas. Eu fiz as minhas. Mas somos sua família, disse Roberto. A voz embargada. O que vamos fazer agora? A pergunta pairou no ar. O que vamos fazer? Não era sobre Léo. Nunca foi. Era sobre eles. Sobre o que eles haviam perdido. Pela primeira vez em sua vida, Léo virou as costas para eles. Ele não disse mais uma palavra. Caminhou até Almeida, que o esperava no centro do palco. O corte estava feito. Emocional e fisicamente, ele estava livre. Almeida pegou o microfone uma última vez. A multidão que saía parou para ouvir. Para encerrar, tem um último anúncio, disse Almeida. Sua voz retumbando. A posição de chefe de operações de risco desta empresa estava vaga. Não está mais. As responsabilidades incluem supervisão de segurança, auditoria de projetos e garantia de que a honra e a integridade sejam os pilares de tudo o que fazemos. Ele se virou para Léo. O cargo é seu, Léo. Se você o quiser. Léo olhou para Almeida, depois para a multidão que agora o encarava com uma mistura de admiração e espanto. Ele não era mais o guarda, o fantasma. O irmão problemático. Ele era um líder. Ele pegou o microfone que Almeida lhe ofereceu. Seu olhar varreu o auditório. Viu seus pais parados, devastados, na primeira fila. Viu os rostos de seus ex-colegas. Eu aceito, disse ele. Apenas 2 palavras. Firmes. Inabaláveis. Mais tarde, enquanto saíam do auditório por uma porta lateral, longe da multidão, Almeida colocou a mão em seu ombro. Você está bem, garoto? Perguntou ele. Léo olhou para o céu noturno da cidade. As luzes brilhando como novas estrelas. O peso que ele carregara por tantos anos havia desaparecido. Ele não era mais a fundação invisível para o sucesso de outra pessoa. Ele estava de pé em seu próprio alicerce. Estou ótimo, Fênix, disse Léo. E pela primeira vez em muito, muito tempo, ele sorriu. Não um sorriso amargo ou forçado. Um sorriso genuíno. O sorriso de um homem que havia ido ao inferno e voltado, não apenas para sobreviver, mas para finalmente começar a viver.